E vamos começar falando aqui, Giovana aqui, eu já começo te colocando no papo, que eu quero saber o seguinte. Se a gente olhar só o placar 2-1, você vai olhar daqui a 10 anos esse jogo, o Santos venceu o Noroeste por 2-1 lá na penúltima rodada. Só o placar. Só o placar. Só que a gente, um jogador a mais o Santos, a gente agora no final vendo o Otávio Neto ali no desespero, bola na área. Como que a gente explica o que o Santos vem jogando, apesar de conseguir uma vitória importante, mas ainda, né, passando tanto sufoco? Boa noite, seja bem-vindo ao Último Lance. Boa noite, Guido. Boa noite, amigos. Boa noite também para a nossa audiência. É uma vitória que tranquiliza o torcedor, que ainda dá aquela esperança de possibilidade de classificação, mas quem assistiu o jogo sabe que é um jogo decepcionante, que o desempenho do Santos realmente preocupa. Não dá para um time jogando 45 minutos com a mais passar sufoco diante do Noroeste, um time que tem uma das piores campanhas no Campeonato Paulista. Esse era um jogo, pela configuração no geral, para o Santos, inclusive, fazer o saldo de gols. Que é importantíssimo, né? Ô Mauro, dá pra gente... Tem alguma explicação esse Santos, assim, do que ele vem apresentando até agora? Não. Com a chegada do Gabigol, mesmo sem Neymar ainda, né? Mas dá pra explicar o que vem jogando o Santos? Boa noite, é muito pouco, né? Foi apenas a segunda vitória do Santos contra um time que hoje escapa do rebaixamento, mas ainda pode cair. Tudo bem, é o Campeonato Paulista. Hoje, neste momento, o segundo colocado no Novo Horizontino tem 3 pontos a mais que o nono colocado. É um enrosco só, os grandes enfrentam as equipes grandes. É um regulamento, digamos, mais traiçoeiro do que a Champions que a gente vê aqui na nossa casa. Mas é muito pouco futebol, ok? Ainda não está sem o Neymar, o Gabigol está chegando, ele está chegando bem e tal. Mas não pode ser o que um amigo meu, não vou falar que é o Serginho, meu amigo de infância, que ele faz o seguinte nos últimos jogos do Santos. Escanteio ou falta lateral, ele troca de canal, ou desliga. O que ele fez, inclusive, ele contou. Só que o que ele fez? Era falta lateral, bola cruzada, escanteio. Ele ligou na hora do escanteio. Eu falei, putz, ainda é escanteio? Desligou de novo. E diz que quando ele ligou de novo a comemoração na narração do Otávio Neto, era como assim ele via o Santos do Pelé, e ele tem mais ou menos essa idade, e ele se lembrava, porque ele fala, bom, vai que entrar o Pelé, vai sair gol. Ele fala, qualquer bola cruzada na área, esse desespero a gente acabou de ver de novo. Quase todo cruzamento para a área é um desespero. Então, mais defensivamente, embora o VSR comentou bem, não é só falar que é defesa, é o sistema defensivo como um todo faz um negócio terrível, né? E a gente vai ter um dado sobre isso, sobre essas bolas cruzadas, que é nem mais bola aérea. Qualquer bola cruzada na área do Santos é esse desespero. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque esse é um tema que eu acho que tem muito debate aqui pra gente trazer. Ô VS, te colocando agora no papo também, né? Boa noite, você que estava na transmissão do jogo. O Santos agora, né? O Mauro comentou um pouco disso, né? Esse novo formato, você fica muito próximo, tão próximo da classificação quanto próximo do rebaixamento, né? No campeonato estadual. Como é que você vê o momento do Santos agora nesse caminho, agora se encaminhando para a última rodada do Paulistão? O ponto aqui, boa noite a todos, o ponto aqui partindo do princípio que o Vojvoda está já há 8 meses, né, ou 7 meses, acho que é um Santos muito pobre, né? É um time desorganizado, é um time que o jogo escapa da mão do Santos o tempo todo. Quando ele consegue assumir o controle do jogo, como foi no segundo tempo, por exemplo, que ele faz ali uns primeiros 15, 20 minutos interessantes, do nada até nesse período, você vê lá, a bola vai lá e quase obriga o Brasão a fazer 2 defesas. Então, assim, chama muita atenção como o time do Santos é um time que tem o mesmo treinador já há algum tempo, e considerando os padrões do futebol brasileiro, mas não é nem um ano completo, eu sei, mas para o padrão do futebol brasileiro já tem um time, e o time não consegue produzir praticamente nada, né? Então, assim, chama muita atenção como o time do Santos, e defensivamente é uma fragilidade incrível. Qualquer bola levantada na área é um problema para o Santos. Vamos seguir no assunto do Rony, né, que a gente, o Ricardinho trouxe ao vivo aqui pra gente no último lance. Ô Gi, o que você acha que o Rony pode ser, qual que é, onde ele pode mais ajudar esse time do Santos, no que momento tá precisando, né? É intensidade, gol, o que você acha? Eu gosto muito do Rony, é um jogador que tem muita intensidade, é raçudo, vai pra cima, é um jogador também que se propõe a defender desde o ataque, então se precisar fazer uma pressão alta, ele é um jogador que vai se dispor a fazer isso bem. Só que não é um jogador, como o próprio diz, né, Rony Rústico, que tem aquele refino técnico. Ele consegue se posicionar bem, ele tem uma boa visão de jogo para ser aquele cara de fazer o gol de peito, mas em um momento ou outro a torcida
vai perder um pouco de paciência porque ele vai errar um gol feito ali, vai acabar dando aquele chute para longe, mas é um jogador que, sem dúvida alguma, em todos os jogos ele vai principalmente entrar disposto para ter uma boa intensidade em campo. Né, Mauro? Eu acho que ele não chega também com um protagonismo, por exemplo, do Gabriel Barbosa, claro, né? Do Neymar, obviamente, que não também. Mas como é que você acha que o Rony pode ajudar esse time do Santos na temporada? Muita coisa e, assim, acho que todo time precisa ter um Rony. Às vezes você não pode ter 11 Ronies, né? Mas pelo menos um cara exatamente por isso, sem a bola, a dedicação, a entrega e vestiário também. É um cara que ajuda demais. O Rony é um cara que é o artilheiro histórico do Palmeiras e Libertadores, que é o time brasileiro que mais gols fez na história da competição. E é um cara que na final do Mundial contra o Chelsea em Abu Dhabi jogou de lateral direito. Ele é um cara que você pode falar, você era o seu artilheiro do time, você vai jogar de lateral direito hoje e joga numa boa. Então é um cara muito útil ainda mais para esse momento do Santos. E, velho, até se a gente pegar, por exemplo, as duplas que o Gabigol teve recentes, né? No Cruzeiro, o Caio Jorge, no Flamengo, o Bruno Henrique. O Rony pode ser uma boa dupla pro Gabigol nessa temporada? Acho que talvez mais na transpiração do que na inspiração, comparado com esses. Mas, não, assim, até falei disso na transmissão, para mim também o Rony foi um grande destaque do jogo, com uma boa ressalva ao Bom Tempo, né, que jogou muito bem. Verdade. A torcida do Santos estava querendo o Bom Tempo há algum tempo no time, e o Vojvoda ali tem a percepção ali do Vojvoda estar meio que segurando a fila dos garotos e tudo, mas aí é o tema para um outro, uma outra pauta. Mas o Rony, acho que é um jogador que tem as suas limitações, como a Giovana falou, às vezes ele vai, em alguns contextos, deixar o torcedor um pouco na bronca, mas é um cara que não dá migué, é um cara que respeita o clube, é um cara que não tira pé em dividida, é um cara que faz o que o treinador pedir, é um cara que se o treinador falar, você vai voltar aqui para acompanhar até o final. Então, assim, é o típico jogador que os treinadores gostam muito de ter no time, né? E do ponto de vista de um Santos, em que em alguns momentos a torcida perde a paciência por por um estado de letargia, talvez, o torcedor fica na bronca. Não é porque o cara tem limitações, é porque o cara parece que não está muito se importando muito com o que está acontecendo. Isso o Rony nunca vai ter problema. O Rony claramente, e talvez seja até um dos problemas do Rony, talvez ele joga todas as bolas como se fosse a última da vida. E talvez isso, o Mauro diz muito bem várias vezes. Às vezes o Rony perde gols que botam na conta dele porque ele chega na bola, outro não chegaria. Ou ele se esforça para chegar na bola de um jeito que outros iam dizer, não vai dar, nem vou chegar. E às vezes ele perde o gol por causa disso. Então esse aspecto de energia, de se doar, eu acho que é algo que vai fazer o torcedor do Santos gostar muito do Rony. Mas, em alguns momentos, talvez o Rony irrite um pouco, com uma chance ou outra perdida, uma tomada de decisão ruim. Mas, do ponto de vista de dedicação a essa camisa, acho que o torcedor do Santos vai gostar muito do que o Rony vai oferecer. Muito bem, vamos voltar lá para Bauru, que eu tenho um chamado aqui de Ricardinho Martins. Ricardinho Martins, eu quero saber o seguinte... Cadê o Mortal? Cadê o Mortal? Cadê o Brasão? Mas eu quero saber também, cadê o... Aí, tá assustado, calma, tá tudo bem. Eu não sei se você ouviu, mas eu disse que se você trouxer o Brasão, tem Pix. Mas eu quero te ouvir. eu quero que você me diga do Vojvoda, o Ricardinho, que a gente tá falando aqui muito, né, sobre a questão do Rony, né, que marcou o gol, o Santos sai vencedor. Mas como é que está o clima aí com o trabalho do Vojvoda? Você que acompanha tão de perto o Santos Futebol Clube, Ricardinho? Eu posso te dizer, Guido, que nesse momento a situação do Vojvoda, ela ganha um bom respiro. A situação do Vojvoda era muito complicada. Há informações que a gente conseguiu colher dentro do Santos, um insucesso hoje aqui, dificilmente o trabalho do Vojvoda iria continuar à frente do Santos. Uma vitória importante, dá um respiro, vai dar a possibilidade do Santos entrar na última rodada, até pensando em uma classificação para as quartas de final. É complicada, é difícil, é verdade, mas tem essa possibilidade do Santos conseguir uma classificação às quartas de final. O trabalho do Vojvoda é bastante questionado, mesmo com os reforços, poucos chegaram. Há quem entenda, e é com razão até, que Santos poderia jogar mais daquilo que tem jogado, mas a vitória hoje aqui, o que eu posso dizer é que vai trazer alívio ao técnico do Santos Futebol Clube para ele continuar no comando do Santos. Lembrando, né, Guido, que na quinta-feira o Santos vai
a Curitiba, na Liga Arena, enfrentar o Atlético Paranaense. E como a gente trouxe a informação ontem, vamos reforçá-la agora aqui no último lance, Neymar deve fazer a sua estreia no próximo domingo contra o Velo Clube, jogo válido pela última rodada da primeira fase no Paulistão. Ele não estará em campo quinta-feira contra o Atlético em Curitiba, muito em virtude do gramado sintético. Perfeito, Ricardinho Martins, obrigado demais, prioridade absoluta sua, viu? Tendo qualquer novidade, nos acione. Vamos trazer esse papo aqui para a mesa. Ô Mauro, até em cima disso que o Ricardinho falava ali, né, dessa sobrevida, mas qual que é a sua opinião até agora sobre o trabalho do Vojvoda? Se ainda é questão de tempo ou falta mais alguma coisa que ele ainda não teria capacidade de ser julgado na capacidade mesmo de comandar esse time? Assim, já há bastante tempo, né? E o resultado é isso que o VSR comentou durante o jogo e aqui também, acho que o Gil deve concordar. E o próprio Vojvoda sabe, ele não está conseguindo render. Já era para ter uma evolução sem a bola, o time desorganizado e não só na bola parada. Poucas ideias, como se fala hoje, né? Poucas ideias. Não quer conversa, mas parece que até isso ele não tem conseguido, né? Os últimos meses não tem sido feliz, tanto é da maneira como ele saiu, talvez tardiamente no Fortaleza, que é rebaixado, consegue salvar o Santos, levar um 12º lugar que parecia um absurdo, mas ainda assim é uma situação, pode até se classificar, tá na briga e tal, que o futebol, que partidas legais a gente viu do Vojvoda. A gente sabe de toda a série de problemas, eu não estou dizendo que é só culpa dele, se tivesse, sei lá, o Luiz Alonso, Lula, o maior treinador da história do Santos, também com um time fabuloso, outros grandes treinadores que passaram pelo Santos, talvez não conseguisse extrair tanta coisa, mas o trabalho dele é ruim, vamos dizer que é ruim, mas bom não é. Assim, então, sai Vojvoda agora? Acho que não, e agora menos ainda, né? Há uma rodada ele se definir se passa ou não. Depois, se não passar, a gente pode até conversar. No momento tem que se dar guarida a ele, mas que está decepcionando, tá. Hoje, e você acha que, se a gente fosse olhar, por exemplo, o copo meio cheio, meio vazio, tem alguma coisa que você consegue ver nesse time do Santos, do Vojvoda, que você destaca assim, de beleza, ainda não está 100%, mas isso aqui já está funcionando, alguma coisa nesse sentido? Olha, é muito difícil. Eu entendo que o elenco tem as suas limitações. Eu acho que até trocando de técnico, a gente não pode esperar um Santos brilhante, inclusive mesmo com o Neymar. Porque quando você olha principalmente as peças do setor defensivo, são peças com muitas limitações. Mas além disso, né, não é porque as peças do setor defensivo têm suas limitações que não dá para o Santos jogar mais, principalmente defensivamente, porque o problema, ele também está no meio-campo, na marcação do meio-campo. O Noroeste mesmo, com um jogador a mais, em vários momentos da partida, principalmente ali nos 15 minutos finais, teve certa facilidade em fazer a transição. Então o Santos não conseguia, mesmo com um a mais, ganhar os duelos no meio-campo. E aí a gente volta a falar de bola aérea. A bola aérea, o dado da bola aérea, só não é pior porque o brasão muitas vezes salva, mas é impressionante, tem erro de posicionamento. A gente precisa falar também dos jogadores, é claro que muitos deles não saltam na bola, a gente vê, inclusive nessa imagem dá para ver que claramente só um jogador salta. Então tudo isso contribui para que o trabalho seja ruim. Mas o Vojvoda, ele tem uma dificuldade extrema de achar um equilíbrio defensivo e realmente estancar os problemas do Santos.